Boa noite, então, a todos presentes novamente, aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Este estudo ele é gravado todas as segundas-feiras aqui na casa e é disponibilizado depois através das redes sociais. Quem quiser depois assistir, basta procurar no site da casa, Centro Espírita Jesus Nazaré. Dando sequência aqui a esta obra de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico, né? Emmanuel vem trazer mais uma dessas obras, e esta obra também belíssima, por sinal, dando sequência hoje o capítulo 116, em que Emmanuel traz como título Na Execução do Melhor. Um tema bem profundo, se assim nós começarmos a compreender, na necessidade que temos de buscar a execução do melhor. Se nós formos no próprio Evangelho que Jesus assim nos traz, onde ele vai nos convidar à reflexão, veja bem, é um convite a uma reflexão, a uma busca consciente, ou seja, consciencial, de um dever a ser cumprido, a ser seguido por nós. Mas não é uma exigência, não é uma obrigação, é um convite, onde Jesus vai dizer que fazei ao outro o que se quer a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já é uma postura ou um processo ou meio de nós já buscarmos na execução desse melhor, trabalhar para nós construirmos uma paz interior, uma harmonia, uma consciente vida plena levada nesse sentido desta harmonização que busquemos, que precisamos buscar. Então, Emmanuel, na passagem que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, em que Paulo vai dizer assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não tem a ver com o que Jesus coloca para todos nós, fazer ao outro o que se quer a si mesmo. Isso já não é um processo de caridade, de postura verdadeira nesse sentido, conforme o próprio Cristo colocou? Então, de outra forma, de outras palavras, Paulo também vem nos convidar a buscar esse entendimento considerando-nos uns aos outros, ou seja, fazendo ao outro o que se quer a si mesmo, né? Buscando construir essa relação, esse entendimento desta mensagem de Jesus. Então, para nós buscarmos uma reflexão profunda, conforme a doutrina espírita nos coloca, e Santo Agostinho, na pergunta 919 e também 919A, vem nos convidar a refletir, ou seja, nos dá assim um norte, uma direção de como nós construirmos esta relação um com o outro, esse processo de melhorar enquanto estamos aqui neste processo evolutivo, né? Quando Kardec assim pergunta qual é o meio mais prático, mais eficaz, temos nós de nos melhorar nesta vida, ou seja, nesta caminhada evolutiva e resistir ainda ao arrastamento do mal. Onde se encontra o mal? O mal ele é externo de nós ou é algo que ainda está interno em nós, que nós ainda não conseguimos levar o bem a ele? Ou seja, fazer o processo que São Francisco, na oração, vem nos convidar que eu seja instrumento da paz, que eu leve o amor onde há o ódio ainda. Onde aqui há o ódio? O ódio é externo ou ele ainda é algo que eu ainda não venci dentro de mim? Conforme Kardec também, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar que o verdadeiro homem de bem ou o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Que más inclinações são essas? Jesus vai nos convidar, através do propósito na oração, quando ele coloca que a gente deve vigiar e orar para que nós não venhamos a cair ou a entrar nessas tentações. Que tentações são essas que Jesus nos adverte? Não seria esse mal que nós ainda trazemos internamente, porque se nós não fizermos o processo de levar luz de entendimento para que nós possamos perceber em nós essas dificuldades e trabalhá-las,
porque é esse exercício que nós temos que fazer constantemente. Então, conforme Emmanuel vai nos trazer nesta leitura, e a postura que Jesus, o processo que Jesus nos coloca, nós precisamos buscar entender esse nosso caminhar para construir uma vida mais equilibrada, mais harmônica, mais serena, mais tranquila. Porque quando nós buscarmos isso, nós vamos também querer ao outro que se quer a si mesmo, conforme o Cristo coloca, conforme Paulo assim vai dizer, para que nós possamos nos considerarmos uns aos outros. Então, para a gente entender essa questão, nós, seres humanos, para que nós possamos buscar esse equilíbrio, nós necessitamos de dois tipos de lógicas, tanto a racional quanto a emocional. Não ser só emocional ou só racional. Nós temos que buscar esse equilíbrio, né, esse discernimento, trabalhar essa virtude do discernimento em nós, né? Então, tanto o lado emocional quanto o racional. Uma pessoa que privilegia o racional se torna extremamente fria, né? Uma pessoa que procura só o lado racional se torna fria. A pessoa que somente privilegia o lado emocional se torna sentimentalista, né? Então, há esse convite para nós sermos equilibrados nesse sentido, buscar esse equilíbrio, essa construção. A razão deve estar sempre unida à emoção, para que nós busquemos essa serenidade, esse equilíbrio. Então, a lógica racional é o resultado da energia dos pensamentos quando é saudável, possibilita essa reflexão que nós estamos aqui falando e a disciplina dessas emoções doentias sobre essa ação da vontade. Conhecer a verdade e ela vos libertará. Jesus assim nos convida a refletir para que a gente possa buscar esse equilíbrio, essa razão equilibrada, né? As emoções negativas bloqueiam a mente. Como assim? Bloqueiam a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa com ódio fica com a razão completamente bloqueada. Não é mesmo? Uma pessoa com essa situação que gerou até essa expressão que muito se fala, popularmente falando, cega de ódio. Já ouviram essa expressão? Então, a pessoa que, quando está com ódio, ela fica cega de ódio. Na verdade, não acontece uma cegueira dos olhos, mas uma cegueira na mente. A pessoa se fecha, ela está com tanto ódio que ela não consegue buscar esse equilíbrio, essa sensação, e aí ela se fecha nessa questão. Então, a energia da emoção egóica negativa é tão forte, tão potente, que bloqueia a razão, tornando essa energia mental irracional. E aí não é uma energia positiva, ela se torna momentaneamente irracional. Quando nós estamos com medo, por exemplo, com raiva, com ódio ou ansiosos, bloqueamos os pensamentos e não raciocinamos. Não conseguimos raciocinar, né, nesse sentido. Então, a pessoa nesse estado, ela não consegue pensar de forma equilibrada. E aí entra as questões pela ansiedade, por estar sintonizada nesse mal-estar dentro dela mesma, ela se torna, nesse sentido, desequilibrada da mente, né? Por isso é fundamental utilizar os pensamentos bem conduzidos. Por isso Jesus vai nos convidar a conhecer a verdade, que ela vai nos libertar de quê? Dessas questões que ainda nós trazemos internamente, precisam ser equilibradas em nós, trabalhadas, levar à luz no entendimento disso aí. É o que Francisco de Assis vai dizer, que eu leve o amor onde ainda está havendo ódio, porque é dando que se recebe. Se eu estou praticando ações equivocadas, desequilibradas pela sintonia interna que eu ainda trago com isso, obviamente eu vou receber isso também, porque é dando que se recebe, né? Quando elevamos o nosso padrão vibratório por meio das emoções superiores, e aí Jesus nos convida através do processo de vigiar o quê? Os pensamentos. Vigiar as nossas emoções, orar para que a gente mantenha esse padrão vibratório dessas emoções superiores, né? As células produzem substâncias neurotransmissoras
que equilibram a mente. Ou seja, quando nós estamos sintonizados com o propósito do bem, quando nós estamos buscando elevar os nossos sentimentos nessa proposta que Paulo assim nos está convidando de considerar-nos uns aos outros, né? Por isso é muito importante para todos nós o desenvolvimento das emoções superiores. O que Jesus está falando, vigia os pensamentos, as emoções, os sentimentos, ora para que você mantenha-se nesse nível de emoções superiores e você não venha a cair, deixar entrar nesse desequilíbrio novamente e sintonizar com essas emoções egóicas que nós trazemos, né? Da mesma forma, as emoções egóicas sensualistas e primitivas estão sediadas nas camadas mais materiais do nosso cérebro. Quando cultivadas, desequilibram a mente. Então, quando nós sintonizamos com isso, nós entramos em desequilíbrio, desequilibramos a nós mesmos, a nossa mente. As emoções sensualistas estimulam os movimentos egóicos, estimulam, né, esses movimentos egóicos, gerando desequilíbrio, e as emoções superiores, já é o diferente, os movimentos essenciais, aquilo que realmente nós somos. Nós fomos criados por Deus com todas essas potencialidades, com tudo isso. E aí vem Jesus nos convidar a elevar os sentimentos, a manter em estado de vigília, para que nós, em oração, sintonizemos com eles. Sintonizemos e buscamos nos absorver deles, levando esse entendimento à frente, né? O cérebro acende, ilumina-se quando a pessoa ascende, ou seja, a pessoa está elevando o seu nível de vibração positiva, ou seja, quando estamos nesse processo de vigiar as emoções em oração, sintonizado com a essência que nós tomamos. O que é a oração? Qual é a forma que nós temos para comunicarmos com Jesus, com Deus, com os nossos anjos da guarda, com os espíritos superiores? É através da oração. Muitos de nós estamos agarrados no telefone o tempo todo, conectados com várias situações, o Wi-Fi da vida, o WhatsApp da vida, esquecendo que essa sintonia nós a temos com Jesus, para que com ela nós absorvamos essas energias positivas a todo instante. Jesus fala da vigília, não é só no momento que se quer lembrar da oração, ela é o tempo todo, porque ele vai falar que vigiar para não cair na tentação, ou seja, não entrar na tentação, ela pode acontecer a todo momento. O estado de vigília, esse processo de manter-se em sintonia, ele é constante. Chico vai dizer para nós, numa belíssima explanação, dizendo que a vida pode ter 1000 degraus. No 999 você pode cair. Ou seja, você levou uma vida inteira, mas num processo que você ainda não trabalhou, você ainda se deixa perder nessas emoções e você cai. A questão é ficar caído, levantar, culpar alguém, culpar a Deus, culpar a vida, ou entender que as escolhas somos nós quem fazemos e que temos também, da mesma forma, o dever de levantar, conforme na parábola do filho pródigo, quando ele está caído, ele percebe que ele fez os caminhos equivocados. Ele escolheu ir para a terra longínqua, afastou-se da casa do pai, ou seja, desta conexão que temos com o pai, nós afastamos e depois queremos absorver tudo isso longe, vivendo egoicamente, vivendo materialmente, buscando prazeres na porta larga que Jesus nos convida a entender e não buscar na porta estreita, que é a única que nos leva neste caminho com Jesus. O filho pródigo está caído. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter convosco. Ele percebe que ele fez as escolhas, que cabia a ele levantar e reparar toda a situação. Não culpou o pai, nem o irmão, nem a ninguém por suas escolhas. Assim somos nós. Não querer colocar a culpa em cima de alguém, conforme Paulo está colocando aqui, considerarmos uns aos outros. Entender que não é uma questão de culpa, mas é uma questão de
trabalhar a consciência nesse processo. Então, o cérebro acende, ilumina-se quando a pessoa acende. Ao acender, nós nos elevamos e evoluímos. O nosso cérebro se ilumina. Ou seja, nós estamos nessa conexão maior nesse processo. O cérebro, ele é esse órgão maravilhoso, né, que serve de instrumento, vamos dizer assim, a essa energia mental do espírito. Nós podemos utilizar essa energia mental deletéria, proveniente de pensamentos e sentimentos negativos, para desequilibrá-lo, ou nós podemos utilizar a mesma energia mental, pensamentos e sentimentos nobres, para iluminá-lo e nós nos acendermos, caminharmos nessa evolução. Para ascender é fundamental desenvolver o quê? O amor. Somente esse amor que Jesus nos convida a trilhar, ou seja, a construir, a exercitar, na verdade, é um exercício constante, diário, é que nós elevaremos, nós evoluiremos. Por isso, São Francisco de Assis brilhantemente coloca que eu leve amor onde ainda há ódio. O que é o ódio? Se dizem que o ódio é o amor adoecido. Então, que eu leve amor novamente, absorva isso com amor, porque não há como a gente transcender o ser levando ao ser questões egóicas, porque isso já está em nós. Nós temos que fazer o diferente. Não há como você adubar uma planta, fazê-la crescer conforme Jesus coloca, sem esse exercício, sem regar, sem colocar ao sol, sem fazer o que for preciso. Então, essa construção com todos nós é necessária despertar a esse entendimento desse amor verdadeiro que Jesus nos convida, nessa brilhante passagem da prece que Francisco de Assis vai colocar para todos nós. Que eu leve esse amor, que eu leve a esperança, que eu leve a paz, que eu leve a harmonia, que eu leve a serenidade. Aonde? Intimamente, onde ainda não desenvolvemos isso. Onde ainda trazemos as questões egóicas a serem transmutadas, a serem essencialmente trabalhadas, exercitado. Na parábola dos talentos, Jesus vai nos convidar a esse exercício. Quando se fala, um recebeu 5 talentos e multiplicou-os, de que forma? Só pegou a calculadora aqui e somou? Não. Foi um trabalho, um exercício em colocar em prática as suas virtudes para multiplicá-las. Por isso Jesus vai colocar assim para nós, aqui muito se tem, muito será dado. Mas aquilo que não se tem, lhe será tirado. De que forma? Como assim, Jesus? Vai me tirar o que eu não tenho ainda? Então está difícil. Por quê? Porque ele fala justamente lá no ego. Lá no ser, onde se encontra aquilo que ainda não foi desenvolvido. Então, se eu aparento, conforme na parábola do filho pródigo, eu tenho um desamor pelo pai e saio buscando os prazeres da vida, e o pai na parábola é Deus. Não é um pai qualquer, é Deus. Jesus coloca o pai, dá a eles a parte que lhe cabe. Então ele sai para a vida, vai viver suas experiências, suas escolhas, como todos nós, sujeitos ao erro e ao acerto. Os erros e os acertos são processos da experiência, fazem parte do aprendizado. Não há como evoluir somente acertando. Nós vamos errar e muitas das vezes nós erramos mais do que acertamos, mas faz parte do aprendizado. O filho pródigo aprendeu com seus erros, não ia buscar esse caminho novamente, dessa porta longínqua, desse afastamento da casa do pai, né? Então, quando vibramos amor, o cérebro se ilumina, produzindo os chamados neurotransmissores, tais como as endorfinas, a serotonina, a dopamina, noradrenalina, etc., com equilíbrio, para que possamos buscar adequadamente controlar as emoções de todo o corpo, né? É necessário tomarmos contato com o pensamento, sabermos o que nós pensamos, né? Analisar de fato os nossos pensamentos. Nós temos, conforme a doutrina nos coloca, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, os espíritos podem nos influenciar? Resposta, podem, muito mais do que vós imaginais. De ordinário, eles vos dirigem. Mas, conforme a doutrina nos coloca, a sintonia parte de nós. Pelo
conforme estamos falando aqui, do desequilíbrio interno que ainda trazemos, de não ter vencido em nós essas adversidades, sintonizamos com eles porque também não venceram. Já ouviu falar que os afins se atraem? Nós atraímos conforme o jeito que estamos levando a vida. Nós atraímos para junto de nós. Jesus fala, vigia o quê? O pensamento, as emoções, os sentimentos, para que você não caia nessa tentação. Ou seja, se deixe levar por essas emoções ainda, né? Na condição de seres humanos, nós temos dever de cada vez mais nos humanizar. E esta humanização se dá pela consciência plena do pensamento que leva à evolução dos sentimentos nobres. Começar, de fato, a ter pensamentos mais qualificados, mais produtivos. Hábitos e automatismos devem ser disciplinados pelo esforço e pela vontade consciente. Disciplinados, é um exercício constante, como nós falamos. Nós trazemos muitos pensamentos subconscientes que necessitam ser conscientizados para serem transformados, equilibrados. São tão subconscientes que se tornam automáticos. Vai nos levando. Ouviu aquela frase, deixa a vida nos levar? Nós somos levados nessa situação e nem percebemos. O indivíduo vive para obter prazer que vai ser auferido por meio do desejo de poder, de dominação, de conquistas de riquezas, de prazer sexual, de domínio sobre outras pessoas. Né? É importante conscientizarmos que somos seres humanos. Somos convidados a transcender o instinto animal que busca apenas o conforto para o estômago e saciar as necessidades sexuais. O instinto animal que ainda trazemos, né? O despertar da consciência para o dever é fundamental para se superar o nível subconsciente de vida, egoístico, egocêntrico. Na consciência desperta, ou seja, buscando entender esse processo que Jesus nos convida da vigília dos pensamentos, nós adquirimos outro sentido, ou seja, passa-se a ter prazer em ajudar, em ser útil, né? em que se desenvolve sentimentos como a compaixão, as virtudes sendo exercitadas, né? Solidariedade, realizando mediante a construção da felicidade do próximo. Olha o que Paulo está falando, consideremos-nos uns aos outros, a felicidade do próximo, a nossa própria felicidade. Compreendem? Quanto mais conscientes nós formos, mais prazer nos sentiremos em conversação agradável, né? Edificante, prazerosa, prazer de ser útil à comunidade em que vivemos, gerando assim essa alegria de viver, conforme Jesus nos convida, São Francisco coloca na oração. Então a elevação da consciência, ela é fator fundamental assim para que nós possamos buscar essa conquista de energia mental saudável. Conquista, porque tudo é um processo de conquista, de exercício. Nada vai nos chegar plenamente através de pedir numa oração e achar que vai receber. Porque o processo, conforme Jesus coloca, tem que ter a nossa ação. Oração já é isso. Ora, ação. A sua parte, né? Desenvolver a fé em Deus, a autoconfiança, o autoamor, a autoeducação, a oração e o trabalho para o bem de si, de si próprio e do próximo, né? É a realização que Jesus vai nos colocar em João, no Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 12, quando ele diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Mas para que nós façamos essas obras que Jesus assim nos convida, precisamos transcender o nosso ser, buscar essa interiorização do bem em nós. E é fundamental utilizar a energia da vontade. Vamos falar aqui da parábola da mulher que estava com hemorragia uterina há 12 anos. Ela moveu essa energia da vontade.
ela buscou por ela esse processo de curar-se, de transcender-se, porque também já se encontrava cansada da situação que vivia, né? Então nós somos convidados a buscar essa energia mental a fim de superarmos essa forma de viver de forma instintiva, subconsciente. Se quisermos ser pessoas melhores, conscientes de nós mesmos, caminhando para esse nível mais elevado de consciência, que é o nosso nível superconsciente, tornarmos anjos um dia, né? Pessoas mais equilibradas. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência de nós mesmos, desse processo evolutivo, que em muitas das situações nós ainda estamos vivendo como essas questões animais em nós ainda, nós vamos buscar transcender tudo isso, né? Isso é o que nos caracteriza como seres humanos, a capacidade de consciência e de escolha. Somos responsáveis por nossas escolhas. Se deu certo ou se não deu certo, ok, não vamos ficar na lamentação, não vamos ficar na culpa, vamos buscar reparar, transcender, corrigir o caminho. É o que o filho pródigo faz. Irei ter convosco, levantar-me-ei e irei ter convosco. Ó Pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas dá-me trabalho. O que é trabalho? Oportunidade. Quem aqui sai procurando emprego está procurando uma oportunidade de trabalhar. Para quê? Várias questões. Pensando na situação financeira, pensando crescer na vida, pensando estudar. Não é mesmo? Então o filho pede trabalho. O que é o trabalho? Uma oportunidade de reorganizar a sua vida, de trabalhar para a sua edificação, ou seja, para a sua dignificação, porque ele diz, já não sou mais digno. O que é uma pessoa indigna? Então ele buscou a sua dignidade novamente, construiu esse caminho novamente, né? Então nós vamos construindo isso em nós. Então, a partir do momento que tomamos consciência de nós mesmos, temos a possibilidade de escolher o que queremos para a nossa vida. Isso é o que nos caracteriza como seres humanos, né? A capacidade de consciência e de escolha. O animal, por exemplo, vive de forma instintiva, sem capacidade de escolha. Ele não faz escolhas. Nós temos a capacidade de escolher, né? Então, o animal, por exemplo, não faz escolhas. Ele faz sempre a mesma coisa para sobreviver, conforme a sua espécie, faz rituais de acasalamento, né? Constrói ninhos de forma instintiva, reagem quando sentem-se ameaçados. Eles têm uma inteligência instintiva oferecida por Deus, pelo Criador da vida. Existem pessoas assim que agem de forma tão automatizada que acabam reagindo como se fossem animais, levando uma vida puramente nesse sentido, né? Contudo, nós já não somos mais animais, né? Animais nesse ponto de vista espiritual. Então, muita gente usa frases como, por exemplo, para se desculpar, eu não consigo me controlar, né? Quando me dou por mim, já fiz isso. Então, muitas das situações, nós precisamos primeiro pensar, refletir antes de agir, porque as escolhas são nossas, né? Por que isso acontece, né? Porque em muitas situações já fiz isso, quando dou por mim já fiz isso, né? Porque essa pessoa não está usando o poder da vontade para disciplinar os pensamentos automáticos. O poder da vontade, né? E as emoções primárias geradoras de comportamentos inadequados. Ainda está no instinto dela, vamos dizer assim, dentro, ainda não venceu esse desequilíbrio, esse comportamento. Então, tais pessoas não agem como seres humanos. Se começassem a agir como seres humanos, poderemos dizer assim, refletindo antes de agir na condição de seres que pensam, sentem e são dotados de capacidade de escolha, tornariam suas vidas mais equilibradas. Buscar esse equilíbrio. Então, na condição de seres humanos, nós temos dever de cada vez mais nos humanizar. E essa humanização se dá pela consciência dos pensamentos, sentimentos, disciplinando pela ação da vontade, né? Fundamental, portanto, nós nos tornarmos conscientes desses pensamentos.
analisá-los. É o que Francisco de Assis vai nos colocar de levar entendimento a tudo isso. É o que Santo Agostinho, na pergunta 919, vai nos convidar a refletir. Quando Kardec perguntou qual é o meio mais prático, mais eficaz, temos de nos melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. De tudo isso aqui que estamos falando, qual é o meio? E ele vai dizer que é o conhecimento de si mesmo, o conhecer a si mesmo. O que nós estamos falando aqui? Analisar os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, nossas emoções, buscando com isso essa transcendência, essa harmonização, né? É uma condição para a saúde espiritual, para nos tornarmos conscientes verdadeiramente. Por que isso é importante para todos nós, esta reflexão, né? Qual é o problema dos pensamentos automáticos e das emoções primárias? Qual é o problema? O problema maior de tudo isso é que nós não temos domínio sobre eles. Como falamos anteriormente, quando dei por mim, já fiz isso. Então nós não temos controle dessas emoções. Por isso, Jesus vem nos convidar a esse equilíbrio, esse discernimento, né, para que nós possamos nos equilibrar. Por isso, a ação da vontade é essencial para que nós possamos tomar consciência desses pensamentos e sentimentos, superando a vida subconsciente, que é tão importante, né? Então, quando queremos realizar uma mudança, o que vamos necessitar? O que nós precisamos para buscar essa mudança de comportamentos, de atitudes, de sentimentos, né? Buscar recursos que nos modifiquem o estado atual para chegarmos ao objetivo que queremos desenvolver. Fazei o que eu fazia quando vivi nessa vida, Santo Agostinho vai nos colocar. Passar em revista as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, analisar a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, fazer o que São Francisco coloca, levar o amor, levar a alegria, levar a harmonia nesse interno nosso, para que nós possamos transmutá-las. Então, nesse processo de buscar os recursos para a superação da vida subconsciente, vai surgir várias limitações, que são os empecilhos, né? As dificuldades que vão dificultar a realização dessas mudanças necessárias. Mas Jesus disse, perseverar. Força, coragem, perseverança. Por isso essa energia da vontade, conforme Emmanuel vai colocar, que a vontade é essa mola propulsora. Ou seja, a vontade é como se fosse no automóvel o motor que faz funcionar. Compreendem? Então, não querer a mudança em nível profundo por causa do trabalho que é necessário realizar, né, para que a mudança se efetue em decorrência da forte acomodação que mantém, na condição que se encontra, às vezes não quer mudar, não quer desenvolver essa vontade, não quer trabalhar no seu íntimo. Vamos voltar no filho pródigo. Se ele tivesse ficado caído, colocando a culpa no pai, no irmão, em qualquer um, naquele que não assalariou ele lá no campo, ele ia ficar caído na lamentação e não ia buscar ele por si levantar e construir na reparação a sua caminhada novamente, né? Nesse processo. Então, a primeira limitação, grande limitação que nós temos, é não querer a mudança em nível profundo devido aos chamados ganhos secundários e fictícios, né? Esse é o obstáculo maior. A pessoa diz que quer mudar, mas analisando-se em nível profundo, esse querer é da boca para fora, né? O querer da boca para dentro, ele não acontece. Por quê? Porque falta vontade. Eu preciso caminhar, eu sei que é necessário, o médico falou, eu preciso, mas está chovendo, está frio lá fora, e por aí vai. Nós temos esse querer da boca para fora, mas o querer da boca para dentro, ou seja, do nível da vontade, do consciente, não acontece. A pessoa diz em alto e bom som para ela e para os outros, eu quero muito mudar a minha vida. Contudo, em sua intimidade, ela se compraz em permanecer como está. O seu movimento interno é incongruente com a fala. O maior empecilho para realizar essa mudança é esse tipo de ganho secundário, a inércia, a acomodação. Superar a acomodação não é uma tarefa fácil, não é fácil. Precisamos
transcender, buscar de fato essas questões. Então, as pessoas que estão cheias de crenças de que mudar é muito difícil, somadas ao ganho secundário da acomodação, fato que tornará essa mudança praticamente impossível, enquanto as crenças não forem ressignificadas. Outra limitação é desejar uma mudança instantânea. De que forma, né? Tem a ver com a inércia, né? Sem esforço. A preguiça, a acomodação, conforme nós falamos, a pessoa quer apenas com base no desejo de mudar. Eu desejo muito mudar a minha vida, né? Que tudo assim aconteça de uma forma mágica, miraculosa, né? É claro que vai aguardar tudo isso em vão. Vamos lá na parábola da mulher que se encontra com hemorragia uterina há 12 anos. Ela foi nessa energia da vontade no encontro com Jesus. Ela buscou a cura interior. Enquanto as outras pessoas na multidão tocavam, apertavam, oprimiam Jesus, por que elas não absorveram essa energia? Porque Pedro, o apóstolo, estranha quando Jesus fala: quem tocou em mim? Pedro: como assim, Jesus? Espera lá, está todo mundo aqui te encostando, tocando, te oprimindo, te apertando. Você vai perguntar quem tocou em você? Imagina você andando no meio da multidão, esbarrando em todo mundo, você vai virar e alguém me empurrou. Quem te empurrou? Você vai ficar caçando. Não é assim? E Jesus fala: não, porque bem conheci, de mim saiu virtude. Que virtude é essa? Porque houve uma sintonia por parte dela da busca da cura e Jesus estava aberto a esta cura para todos nós. Ele se encontra aberto. Por que todos nós não absorvemos em meio a essa multidão? Porque nós não estamos abertos. Porque nós estamos esperando esta cura, esse processo, conforme nós aqui estamos falando, miraculosamente. A multidão esperava Jesus curá-las de forma mágica. E não entender, conforme o Evangelho nos coloca de Jesus, que a cura ela é esse processo desse exercício das virtudes em nós mesmos, do despertar consciencial que nos leva a esse caminho, a essa construção íntima. Então, todas essas dificuldades para realizar a mudança são processos de auto-boicote. Nós nos auto-boicotamos, né? Em todos esses movimentos, nós mentimos para nós mesmos, devido a um movimento muito comum que é esse auto-engano. Nós ficamos nesse processo, né? O que vem a ser esse auto-engano? O que esse auto-engano gera? Ele tenta aliviar a nossa consciência, porque todos nós trazemos na consciência a necessidade de crescer emocionalmente e de evoluir. Está na nossa consciência. Pergunta 115, Livro dos Espíritos. Nós somos criados para isso. Este é o nosso caminho, a nossa missão, buscar a felicidade. Como? A felicidade se encontra no topo da montanha. Alguns querem escalar a montanha de forma, se puder, pegar um helicóptero, chegar lá no topo, perfeito. Mas esse processo de encontrar a felicidade vai ser nesse processo de subir a montanha. Nós podemos subir agarrando, vai ser difícil? Vai. Ou nós podemos usar os meios que temos dos equipamentos que são utilizados para isso. Mas essa construção é esse exercício. Não há como adquirir a felicidade sem exercitá-la. Por isso, Paulo aqui está dizendo: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Este estímulo à caridade e às boas obras é o que nós seremos reconhecidos, conforme Jesus colocou. Ninguém tem outro meio de construir a felicidade senão por esse processo. Então, quando a pessoa nutre esse auto-engano, é o mesmo se ela dissesse para si mesma: eu estou fazendo tudo o que é possível para mudar. Estou fazendo os exercícios, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas a mudança não acontece. Contudo, será que ela está realmente fazendo tudo que é possível? Tudo que é possível? Ou está querendo simplesmente, pelo desejo de realizar a mudança, que ela aconteça sem esforço? Eu quero muito mudar a minha vida, mas eu vou esperar eu ganhar na loteria, eu vou esperar acontecer isso,
e aí não trabalha, não exercita, né? Então, esse autoengano é o processo de passar um anestésico em uma ferida. Alivia a dor da ferida, mas não a cura. Não cura, né? O autoengano, portanto, funciona como um anestésico na ansiedade de consciência que a reduz. Contudo, não resolve a necessidade consciencial que temos, né, que somos convidados a fazer para que a mudança aconteça em nós, ou seja, para que nós buscamos a nossa transcendência. Então, quando nós fazemos esforços de mudança para melhorar, para buscar esse melhor caminho nosso, o resultado é a conquista da paz, da harmonia, do sentimento de alegria, de pertencimento que temos ao universo. Lembrando sempre que somos filho do Criador. Pertencemos ao universo, fazemos parte dele, né? Então, todos nós pertencemos ao universo, de realmente estar no caminho traçado por Deus para todos nós, a felicidade. Deus quer a nossa felicidade, nos criou para isso, nos deu meios para isso. Parábola dos talentos. O que recebeu 5, que são os talentos? Essas virtudes que temos latentes de forma como uma semente dentro de nós, que precisa ser exercitada, cultivada, adubada, regada, colocada ao sol, para que nós venhamos a transcender, a desenvolvê-la. É este o caminho. Então, este é o caminho que Jesus nos convida. E não é possível forjar este estado interior. Não há como. Por isso, o processo de que a pessoa se utiliza de mentir para si mesma, dizendo que está fazendo todos os esforços de mudança e mesmo assim permanece inquieta, desarmonizada, sem o sentimento de pertencimento, é porque há essa desconexão com o todo. É o que nós falamos quando Jesus fala: vigia, ora, para que você não venha a entrar, a cair em tentação. Então, nesse processo de não vigiar os nossos sentimentos, pensamentos, buscar nos equilibrar emocionalmente, nós perdemos essa conexão com o Pai. É o filho pródigo que se afasta da comunhão com o Pai, indo para terras longínquas, representando nós nesse processo que, afastados de Deus, querendo buscar essas coisas através desses esforços não sendo executados, né? Então, é esse estado interior que consiste no parâmetro de avaliação e não aquilo que dizemos com base no auto-engano. Então, as limitações, todos nós, em maior ou menor intensidade, trazemos. E somente é possível uma mudança real pela prática do princípio evangélico ensinado por Jesus, que está em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, para que nós possamos encerrar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus fala que são necessárias a vigilância e a oração para que não entremos em tentação. Qual é a nossa maior tentação? Já pensaram? Qual é a maior tentação que trazemos? É a tentação da acomodação. É a tentação de não realizarmos as ações para mudar a nossa vida para melhor, não efetivando a própria vigilância e a oração para superar as nossas limitações, acomodando-nos com elas. Todas as demais tentações, que são as limitações que trazemos em nível dos pensamentos, dos sentimentos, serão superadas se essa tentação de ficar na inércia for igualmente superada. A vigilância é o processo de dar vazão aos pensamentos subconscientes e às emoções primárias, tais como o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança, a ansiedade. Todas as vezes em que nos reprimimos os pensamentos subconscientes, negativos e essas emoções, desenvolvemos pensamentos e sentimentos aparentemente positivos. Aparenta ser positivo, mas conforme Jesus disse, aquilo que não se tem lhe será tirado, é isso que nós estamos falando. Aparenta ter desenvolvido uma virtude que está no ego, não está no ser essencial, e aí será tirado. Porque quando você surgir uma situação que te tira o equilíbrio, exemplo, você se diz ter a virtude da paciência, surge uma situação que você
perde essa paciência, você vai dizer que o outro tirou sua paciência. Mas o outro não tem poder sobre você. Você é quem controla suas emoções. Então, por que você perdeu a paciência? Porque ainda você não a desenvolveu. Por isso, Jesus vai dizer que aquilo que não se tem lhe será tirado, né? Então, para a gente encerrar, a vigilância vai nos remeter a esse processo de transformação, ocasião em que ressignificamos esses pensamentos negativos, transformando em pensamentos equilibrados, transmutando essas emoções, transformando-as em emoções nobres, tais como o amor, a compaixão, a humildade, o perdão, a serenidade. Consideremos-nos uns aos outros, conforme Paulo coloca, e estimulemo-nos. Construir, exercitar isso, praticar esse exercício de amor que Jesus nos convida. Para finalizar, Emmanuel vai dizer no final deste capítulo, quer dizer, desta página, deste livro, onde ele diz: seja qual for a posição em que os nossos companheiros sejam chamados, todos nós, consideremos-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando, quanto nos seja possível, a cada um deles na execução do melhor. Quanto nos seja possível, a cada um na condição que se encontra evolutiva. Jesus não está pedindo esforço a mais de ninguém. Jesus não está pedindo maestria de ninguém. Apenas nos convida a ser aprendizes. Vinde a mim, todos vós que sois mansos, humildes, e aprendei comigo que já sou manso e humilde de coração. Ele nos convida a aprender. A vida é esse aprendizado que requer de nós esse exercício de ir aos poucos colocando em prática, vencendo-se dia a dia, colocando em prática nesse processo de vigiar, orar, para que nós não venhamos a entrar nessas tentações que ainda se encontram dentro de nós. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.